Olá, meu terceiro ano, mais uma aula de geografia. E olha só, novidade, hein? Peguem esse livrinho aí, Oficina de Negócios, porque a gente vai iniciar com ele uma aula diferente, uma aula nova. Então, olha só, muita atenção. Vocês devem ler essa página aqui, página 6, página 7 do texto A Menina Sonhadora. Página 6, 7, 8 e 9. E vai contar a história de Leandra, uma menina muito inteligente e muito talentosa. Então, o que é que vai acontecer? Na aula, você vai ter que estar preparado para responder as perguntas que a tia vai fazer. E essa atividade, as atividades relacionadas a esse paradidático, vai valer ponto, hein? Então, aqueles que não estão com o livrinho, converse com os pais, digam que a gente vai precisar do livrinho para fazer essa aula, tá bom? Então, olha só, página 6, não dá para ver mais aqui, é a 6, 7, 8 e 9. Você deve fazer a leitura, tá? Então, no nosso livro de geografia, página 127, vai estar falando sobre caracterizando os lugares. Todo lugar tem características únicas. As paisagens, as atividades comerciais, as festas e os costumes. Chamamos a mistura de todas essas coisas de identidade de um lugar. Então, veja só, a identidade de um povo, a identidade do lugar está associado às características daquela região, às características daquele povo. Então, olha só, essa identidade é como se fosse o rosto. Esse rosto é o conjunto dos fatos sociais e diários das pessoas. Então, veja bem, toda vez que você for perguntar a alguém que é estrangeiro, e você vai perguntar, nossa, o que é que você acha do povo brasileiro? Lá eles vão dizer o quê? Ah, é um povo alegre, é um povo feliz, samba, futebol. Então, nós brasileiros temos essa identidade, né? E temos esse estereótipo de que somos pessoas felizes, pessoas alegres, né? Então, por isso, não existem países, estados ou cidades iguais, social ou culturalmente. Por exemplo, duas comunidades podem ter ambas uma fábrica de sapatos, uma rodovia e uma estação de trem, mas jamais serão idênticas, graças à forma que as pessoas vão se comportar nesses espaços que nunca é igual. Mais um exemplo de nós, seres humanos, né? Todos nós somos iguais, porém, cada um com seu jeitinho, né? Tem um que é mais tímido, tem outro que é mais extrovertido, tem um que é mais brincalhão, como o Heitor, na verdade. E olha só, as várias faces do Brasil. A gente sabe que a população brasileira se originou, né, montada em três matrizes étnicas, que foi a do branco, o indígena e o negro, certo? Então, as matrizes indígenas, a gente sabe que os índios eram os habitantes, os primeiros habitantes aqui do Brasil, né? Cerca de 4,5 milhões de nativos existiam aqui. E até hoje a gente tem os hábitos, né, desse povo, que é o hábito de tomar banho todos os dias, que o europeu já não tinha, dormir em rede, alimentar-se de raízes, como mandioca, muitas histórias populares, como o nosso folclore, né, e vários traços linguísticos permanecem e fazem parte da vivência brasileira em várias partes do país. Os europeus. Os europeus vieram, né, com Pedro Álvares Cabral, se instalaram no Brasil, né, teve todo aquele processo de colonização e de aumento populacional. Então, os europeus trouxeram consigo africanos que naquela época eram escravizados. Isso fez com que esse povo depois se tornasse um dos maiores blocos étnicos e culturais do Brasil. Então, veja só, foram os portugueses que fizeram toda essa mistura, né? Primeiro tinham os índios, depois eles vieram e trouxeram consigo os negros que fizeram a influência africana aqui no Brasil. Então, eles
deram origem, né? Criaram o maracatu, o candomblé, a capoeira, a feijoada, o acarajé e trouxe isso para o nosso país, porque antes não tinha, né? Era apenas os índios, tá? Atividade. Tanto quem é do Zoom quanto quem é do YouTube vai fazer a página 130. Só vai ter a diferença de que quem vai acompanhar pelo YouTube vai ter que pegar o paradidático, oficina de negócios, né? E vai fazer página 10 e 11 e depois a 14 e a 15. Lembrando de fazer a leitura do texto, porque senão vai ficar perdido na aula, tá bom? E mais tarde vai colocar a correção lá no grupo, tá? Até mais.